Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos dando início a mais um ITCast, um pouco sobre tudo. E como o tema do nosso podcast é um podcast para a gente abordar todos os assuntos, todos os temas. E hoje a gente está com mais um convidado ilustre aqui, a Fernanda Loubach, candidata a vereadora pelo PL de Niterói. Fernanda, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. E agora vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Antes de começar? Qual vai ser o primeiro aí? Fica à vontade. Aí, Dive, Clean Niterói, limpeza de estofados. Você que tá com problema no seu estofado. Pô, meu sofá tá sujo, meu colchão tá muito sujo, os meus cachorros brincam no sofá. Tem criança. Minhas crianças comem, bebem no sofá. Eu tô precisando muito de uma limpeza. Chama a Dive Clean na internet, a gente tá lá para te atender. A gente tem serviço de limpeza de sofá, de colchão, de tapete. A gente tem serviço de impermeabilização, que é aquele serviço de que coloca uma camada no seu estofado que o líquido ele não penetra. Então, se você estiver precisando, pode contar com a Dive Clean Niterói. Se você for do Rio, a gente tem 2 unidades no Rio. A gente tem no centro do Rio e temos em Irajá. Procura a Dive Clean no Instagram. A gente vai poder te atender da melhor forma. Ele já ia jogar lá pro Dive Clean ali, não, mas já tá o Estúdio Podcast Niterói, que é esse estúdio que vocês estão vendo. A gente faz vídeos em geral, faz podcast, videoaula, tudo que você precisar do audiovisual, a gente tá aqui para servir vocês. E é isso aí. Vamos começar. Foi rápido, hein? Deixa eu mudar aqui, vai falando, vai. Fernanda, boa noite mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso podcast com esse tempo tão corrido que vocês têm aí em campanha, que para quem não sabe é muito corrido. Não para, começa de manhã, termina à noite e o tempo passa muito rápido, é muita ligação, é propaganda política, então obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? De estar conhecendo aqui o podcast, um tempinho para me ouvir. Eu que agradeço. Fernanda, comenta um pouco sobre você, sua biografia, né? Comenta como que você teve a ideia de entrar para a política, naquele momento que você falou, cara, eu preciso fazer a diferença, eu preciso entrar para a política também, eu tenho essa vontade, fazer uma mudança. Conta um pouco pra gente aí, um pouco da sua vida, da sua história. Sim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser política, né? Nunca passou pela minha cabeça. Eu fui modelo, joguei vôlei, fui Miss, fui atriz. Depois eu montei meu comércio e nunca passou pela minha cabeça. Eu olhava bandido, safado, corrupto, ladrão, entendeu? Todo mundo, eu só via esses adjetivos, assim. A maioria da população brasileira pensa assim também. Exatamente. Eu tô vendo na rua que eu tô sendo chamada disso todos os dias. Mas, enfim, eu vi tudo isso, montei meu comércio na cidade. No ano de 2006, no ano de 2015, começou uma obra na porta da minha loja, chamada Obra de Revitalização da Moreira César. No primeiro quarteirão, a minha loja ficava em frente ao Trade Center. E aí, eu fui avisada numa segunda que na terça começaria a obra. De repente, vai um caminhão jogar areia na porta da minha loja e não tinha como nem eu andar, nem eu sair, nem eu voltar. Me foi prometido a acessibilidade, que o meu cliente chegaria até a minha loja, não teria problema, que ia ficar lindo, ia trocar o mármore por granito, ia trocar aquele piso horroroso por granito. Falei, nossa, que chique, que eu vou ter uma loja com granito na porta. E daquele granito virou um inferno, parecia um mármore do inferno. Entendeu? Eu grávida, né, da minha filha menor. O caos. Eu vivi o caos. Eu tinha acabado de inaugurar uma maison, porque eu tinha só semijoias, né, de festa, e tinha colocado vestidos caríssimos de festa. Dali em diante, foram meses de pânico e horror. Eu não tinha a quem recorrer. Fui para a prefeitura, nenhum vereador me recebeu. Aí eu fiz um cartaz e fui para a porta da prefeitura. Devolva o meu direito de trabalhar. Ninguém queria saber do meu direito, eu ainda era zombada lá. Sozinha. Caramba. Vários comerciantes com medo, alguns até se manifestavam ali perto, mas com medo de retaliações. Quando eu comecei a me manifestar, vinha fiscal de tudo que você possa imaginar na minha loja. Até fiscal que não era, né, do âmbito do meu tipo de comércio. Fiscal de fiscal. Fiscal de fiscal. E isso, né, inibia os comerciantes de
de reagirem. Aí, um dia à noite, eu escrevi um e-mail para o Ricardo Boechat, da Band News. Ele leu meu e-mail ao vivo no dia seguinte. Né? A mãe, com o bebê no colo, aumentando, uma outra de 5 anos, precisando do direito de trabalhar de volta. VRJTV, VSBT. Aí começou a prefeitura a correr, como louca. E aí, em dezembro, isso começou em agosto, eles devolveram o nosso direito de trabalhar. Só que aí, o negócio tinha muita gente quebrado, muita gente... E é um tempo que você perde que você não recupera. Ficou quantos meses? Quase 6 meses sem poder 6 trabalhar. meses? 6 meses. Então, assim, do Muita faturamento... gente quebra, assim. Não, totalmente. Porque você quebra, você não consegue pagar os boletos. Você entra no Serasa, você não consegue... Você tinha sair funcionários? Dali. Tinha 4 funcionários. Caraca, Não, e você faz Aluguel. E você faz uma projeção, também tem o comércio. Então, você faz uma projeção, você não faz para 6 meses, você... Não, e assim, sem você ser avisado, você não tem o que fazer. Você senta e chora, né? Porque você não tem... Nenhuma pessoa, né? Na época, eu tinha marido que trabalhava numa empresa. O que ele recebia era muito menos do que a loja faturava. Então, assim, não tinha como a pessoa ajudar ali. E você, no dia seguinte que o boleto não foi pago, 3 dias depois você é protestado e pronto. Então, assim, você entra numa bola de neve. E ali, eu vi que tudo na vida era política. Tudo. Verdade. Tudo é política. Verdade. Tudo é política. Eu sempre falo com minha esposa isso. E eu falei, não, eu não consegui mais parar de me manifestar. Sabe, eu vi os erros, a indignação tomou conta de mim. Porque eu fui vítima dos caras. Então, assim, aquilo tomou conta de mim. Comecei a me manifestar, rede social, né? Facebook, na época. E aí, em 2020, eu fui convidada a vir candidata a vereadora. Aí eu vim candidata a vereadora. No dia da coligação, da convenção, o partido se coligou à esquerda. E o partido era do vice-presidente Mourão, que o Bolsonaro, na época, não tinha partido em 2020. Ele tá sem partido. Então, eu fui pro partido do vice, né, do Bolsonaro. E o partido se coligou à esquerda, o presidente do partido deixou que eu viesse sem coligação, sem nada, eu e 2 crianças balançando bandeira na rua de Niterói. Fui bem votada até pra pandemia, o que era. Continuei me manifestando. Bolsonaro foi pro PL, dezembro de 21. Eu fui pro PL em janeiro de 22. Falei, aqui ninguém vai me trair, aqui eu não vou passar situação nenhuma. E fui pro PL. E em outubro de 2022 eu vim candidata a deputado estadual, dobrando com o deputado Jordi aqui em Niterói. Tive uma boa votação, mas partido, não tive fundo eleitoral, né? E na sequência eu virei presidente do PL Mulher Niterói. Que fiz um trabalho grande, filiei mais de 300 mulheres. Você foi a primeira presidente do PL Mulher, né? Eu passei agora a presidência para a esposa do Jordi para tocar minha campanha, né, de fato, de vez, porque é muito difícil você tocar um partido e uma campanha. Então, foi aí que eu entrei na política. E eu me lembro agora também, quando você estava falando, que eu moro na região oceânica, né? Não moro mais, agora eu moro em Pendotiba, mas a vida inteira morei na região oceânica. E quando teve aquela obra na Francisco da Cruz Nunes, os comércios todos quase quebraram. Porque teve muitos ali que quebraram, porque não tem uma estrutura para você ficar ali... eu tinha, sei lá, 100 mil de receita. Sim. Caiu para 30, 20. Não tem como. Isso você paga, às vezes, de aluguel. O teu custo fixo, eu acordava com custo fixo de 40 mil. Como é que você vai fazer isso do dia pra noite? Não tem como. Seu custo fixo é 40 mil. Você já acorda primeiro dia do mês que você tem que pagar 40 mil. Como assim? O que você vai fazer? Quem vai te ajudar naquilo? E aqui em Caraí também. É a sua loja aqui, não é? Moreira César. Então, aí o pessoal, você não consegue andar na calçada... As pessoas não vão querer, vou insistir de ir na loja. Tem um vídeo muito engraçado que passou na RJTV, que para as pessoas irem pro Trade Center, pro médico, elas tinham que passar dentro da Colonial, passar na catraca da Colonial. Aí tinha um buraco, aí tinha gente que caía dentro do buraco. Eu tenho esse vídeo, assim, o RJTV zombando a Prefeitura de Niterói pela... Caraca. E na época, isso aí é normal, né? Não, total. E ultimamente, pelo menos uma vez por semana, a RJTV aparece em Niterói lá. E aí, na época, assim, o pessoal do sindicato do lojista, todo mundo trabalhava para a prefeitura. Quem ia ajudar a gente? Ninguém. Eu vi ali, eu olhei e falei, gente, eu tô me sentindo assim no Nordeste, naquelas situações de coronéis, assim, que não tem para onde recorrer na prefeitura de Niterói. Aí eu ia processar. Até vou falar isso aqui, eu nunca falei isso em público. E eu pensei em processar. E conversei com algumas pessoas. Fernando, você vai perder. Olha só, eu tava sendo lesada e eu iria perder. Imagina por que eu iria perder. Então, assim, é muito complicado você viver numa cidade que você... Não tem lei para você. Você tá entendendo? O dinheiro manda, não tem lei para você, não tem oposição. Uma Câmara de Vereadores... Hoje a gente tem um vereador de 21 à direita,
Que oposição é essa? Quem vai resguardar o direito do cidadão? Ninguém. Não tem quem resguarde, porque o que você vai fazer? Um só, né? Então, é muito complicado. Nossa cidade hoje, não, são 30 anos desse mesmo grupo político que está aí, né? Eles fizeram um cabideiro de empregos, uma montanha de cargos comissionados. Todo mundo em Niterói conhece alguém que trabalha para a prefeitura. Entendeu? Então, é uma situação que você se vê e fala assim, cara, eu acho essa eleição aqui a mais difícil de todas. Eu acho assim, quem vence aqui na direita é herói. Você sai na rua com 3 bandeiras, com 4 bandeiras, com amigos seus, apoiadores. Você olha, tem um mar de gente, de comissionado lá deles com a bandeirinha. Tudo bem vestido, arrumado. Então, assim, é uma eleição gigante, é uma eleição, assim, muito forte e muito desleal. Aqui é você conseguir fazer... uma eleição com os dinossauros ali, a galera que já tá ali no poder. Jurássicos. É impossível. Churrascos. Churrasco, né? Caramba, tem um monte de churrasco mesmo, né? É churrasco pra tudo quanto é lado. Eu já ouvi parente falar pra mim, não posso votar em você porque a minha outra prima vai perder o emprego. Sim, o que mais tem aqui... não posso votar porque eu vou ter que votar naquele ali, porque o meu emprego tá... né? O meu ou de algum parente da pessoa. Então, olha com o que você concorre, né? É uma cidade que você vê um bolsonarista votando no Rodrigo Neves. Porque a família dele depende. É uma situação que você fala assim, ou você é bolsonarista ou você vota no Rodrigo Neves. Exatamente. Então, é muito complicado. E, assim... O que você pensa assim em relação... Você falou agora, né? Um bolsonarista que vota em Rodrigo Neves. Né? Algo muito extremo. Como que você acha que... Você acha que um dia isso vai conseguir mudar e como que você acha que isso vai conseguir mudar? Porque, por exemplo, Niterói realmente... não tem como negar, Niterói é uma cidade de esquerda, né? Sim. Você acha que a gente está caminhando a passos breves, mas está caminhando, ou você acha que ainda vai demorar 1 década, 2 décadas para a gente pelo menos ter uma metade da Câmara na direita? Eu acho que até pensando assim, se você for ver no passado, não tinha ninguém de direita, pelo menos agora tem um, né? É um que é acho que é o Douglas, né? Que é de direita já ali. Já teve um começo. Pelo menos, agora tem que ter 2. Vamos botar mais. Por exemplo, tentar colocar mais... A Câmara, entre aspas, né, elegeu uma grande parte de... Os eleitores quiseram uma Câmara de direita, porque a Câmara dos Deputados, porque a maioria que foi votado foi direita, né? O PL, no estado do Rio. No estado do Rio. Muita gente surfou na onda da direita, mas assim, deu para ver que pelo menos o país quer uma mudança, né? Mas, então, você acha que... 50 e pouco a 40, não. Mas, enfim, vamos lá, vamos seguindo. A urna, poxa, caramba. Vamos seguindo pra gente não ser preso. Você acha que a direita tá caminhando em Niterói a passos breves, ou tá estagnada, ou tá caminhando? Mediano. Mediano, e tem uma alavanca aí, que é o pior governo da história, que é esse governo Grael. Assim, é o pior governo que eu já vi, eu tenho 44 anos. Eu olho assim, eu acho inacreditável. Você acha que esse foi o pior? Foi o pior. Eu ando teve na rua... Moreira Franco, Jorge Roberto, o último. Não, mas olha só, eu nunca andei na cidade com a mão no nariz. Eu fiz um vídeo de máscara, estão me chamando de patricinha, de tudo. Mas não dava. O cheiro da Amaral Peixoto é insuportável. Se você andar na Álvaro de Azevedo ali do lado do cinema, você coloca a mão no nariz. A minha filha é autista, né? Tem uma hipersensibilidade. Ela não consegue passar em determinadas ruas pelo cheiro. Entendeu? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, o descaso que a gente está vivendo hoje, eu não lembro. Eu não lembro da gente ter chegado a esse ponto. Nem na época de Moreira Franco. Eu não lembro das pessoas fazendo fogueira na praça na hora do almoço. Acho que eu não lembro disso também. Você tá entendendo? Outro dia eu passei, estavam fazendo fogueira na praça em frente à Praia de Caraí, na hora do almoço. Eu nunca tinha visto fogueira ali em determinadas épocas do ano, não. Esse aglomerado de moradores de rua, né, que tá na cidade de Niterói, diminuiu um pouco... Será que propositalmente? Não diminuiu, não. Eles jogaram para outro lado. Não, eles voltam. Eles saem de manhã e voltam de tarde. Eles não diminuíram. Um comentário que eu ouvi por alto, assim, é que pega uma van, joga para um outro lugar, e aí a outra cidade, não quero... Não, procede. Aqui não é nem outra cidade, aqui eles jogam para outro bairro. Eles vão para outro bairro. Vão para outro bairro. E outra coisa que eu lembrei que agora, lá em frente à loja, tinha uns moradores de rua ali, né?
que os caras, eles compravam as coisas na loja ali com o araribóia. Os Sim. caras ganham araribóia Eles ainda. ganham araribóia, isso é fato. Eles ganham araribóia, ou seja, Aí eles que, ganham aí que dinheiro. não sai da rua Com mesmo, vai certeza. ficar ali. Uma cidade que incentiva, né? Eu falo, esse problema é um problema crônico. As pessoas me perguntam como resolver, né? A gente Prisão tem na compulsória. rua... Não, é internação que eles falam. Internação, Mas assim, a gente tem um problema crônico que é... Ali tem gente drogado, tem gente dependente químico. Então, assim, a gente precisa de clínica para laudar essas pessoas, médico para cuidar, clínicas para essas pessoas ficarem internadas também, porque a gente não tem. Não adianta você querer ter internação compulsória, você não tem onde colocar eles. Você precisa de um abrigo decente para colocar essas pessoas num abrigo decente, que não tem abrigo, mas o abrigo não tem a quantidade de vaga disponível e também o local deixa a desejar. Então, assim, um local para essas pessoas trabalharem, tem muita gente ali com antecedente criminal. Então, essas pessoas, né, com mandado em aberto. Então, tem que colocar essas Botar pessoas de na cadeia. volta na cadeia. Aham. Então, assim, tem todo um trabalho para fazer, mas tem que ter o interesse do executivo, porque o que eu vejo hoje é um programa enxuga-gelo, aquela abordagem social. Eu acho, inclusive, que o programa, as pessoas trabalham, porque eu vejo elas trabalhando, eu vejo Aham. elas indo de manhã, de tarde, tentar, mas não adianta, é enxugar gelo. É. É igual a polícia no Rio de Janeiro, né? Com essa situação do Faquin, de não poder subir o morro, a polícia já enxugava gelo, hoje enxuga duplamente. Então, Aham. esse problema é um problema crônico que tem em todo o país, mas tem cases de sucesso, tipo Balneário Camboriú, algumas cidades do sul, que você vê que os caras estão conseguindo. Em entendeu? Balneário Camboriú conseguiram. Então, assim, filho. você vê conseguindo. Esse Então, programa de internação compulsória que eles, na verdade, eles separaram exatamente como você está falando. Eles separaram, vamos lá, esse aqui é bandido, cadeia. cadeia. Esse aqui é dependente químico. veio do Nordeste, Sim. não tem dinheiro para voltar. Nós vamos ajudar ele a Sim, retornar para casa. pra casa dele. Esse aqui é dependente químico, É. vamos internar. Vamos lá. Esse aqui tem problemas neuropsicológicos. Vamos tratar. Vamos interná-lo Sim, também. E deu certo, né? Com certeza. E você tem que ter um programa, assim, tem que ter um planejamento. Não adianta você pegar a pessoa, vou jogar pra lá, vou internar. Não, você tem que ter uma estrutura para poder cuidar das pessoas, né? E eu fico pensando o seguinte, Fernanda, se uma cidade como Balneário Camboriú, que é grande, conseguiu resolver, eu acho que isso não é algo assim, caramba, É vontade de fazer. É muito mais fácil dizer que não pode, que é inconstitucional, que não está na lei, e não fazer nada. E deixar a cidade do jeito que está. Porque a esquerda, ela se diz assistencialista, Não, mas ao ela é mesmo no papel. tempo ela Ela quer... é fictícia. ela quer A gente que a pessoa perdeu o fique tio dependente Tião, daquilo foi só, né? MV1, eu acho, o nome da escola, o tio Tião faleceu, porque um dependente químico invadiu a escola e matou o tio Tião. Caco de vidro, né? se eu não me Caco engano. de vidro. Assim, eu já vi minha pessoas... minha esposa é professora, ela ficou morrendo de medo, que ela falou, caramba, agora estão invadindo a escola para poder matar os... Aí ela já ficou com medo de ir pra escola. Tem gente que já apanhou na rua deles, entendeu? No outro dia eu vi, na frente do Niterói Shopping, tem uma loja ali de sucos. Tinha uma dependente química também, que tava em cima, tava com um caco de vidro na mão, ameaçando as pessoas no balcão lá da lanchonete. Então é muito complicado. A gente tá à mercê, aí vai culpar a polícia, aí vai culpar o segurança presente, aí vai culpar... Não dá. O poder público tem que ter vontade, iniciativa. Por mais difícil que seja, tem que trabalhar. Entendeu? E até uma pergunta aqui também, que como você é de direita, e a direita existe, porque ela sempre teve esse estigma de não existir assistencialismo, essas coisas todas. Existe o assistencialismo para a direita? Você tem algum projeto, alguma coisa de assistência para esses... Excelente a sua pergunta, porque eu sou 100% assistencialista em alguns casos, né? Não, eu sou muito de ensinar a pescar, mais do que dar o peixe. Uhum. Mas tem casos certo, né? e casos, entendeu? O que eu tem vejo, casos... vida direita é isso, você ensina a pescar. Ensinar a mas pescar. A esquerda é você dar o peixe a vida inteira, ele vai dando peixe. Você vai dando peixe, mas vamos supor, eu tenho projetos para autismo, né? Eu sou mãe atípica. Então, assim, as mães atípicas têm mães que não conseguem trabalhar. Às vezes o filho, no grau de suporte 3, ela não tem com quem deixar e ela não tem o que fazer. Então, ela precisa do BPC Loas, que ela recebe. Ela precisa, às vezes, de auxílio. Ela precisa, né? A gente em Niterói não tem clínica para tratar. Não tem médico para laudar a criança, não tem nada em relação ao autismo. Então, assim, a gente precisa dessa clínica, a gente precisa que a mãe tenha um treinamento para que ela possa empreender, sabe? Um curso profissionalizante. Então, assim, você dá a moeda, você ajuda ela a aprender e depois ela vai pescar. Mas você tem que ajudar. Não adianta você ficar ad eterno ali, sustentando. Eu já viajei para o Nordeste e eu fui
abordada por uma criança no mercado, comprei comida, fui levar em casa, sem brincadeira. A mãe dele estava na rede. E o menino pedindo comida. Então, assim, essa é a realidade de muita gente no Brasil e a gente precisa ensinar a pescar. Mas eu sou muito favorável em várias situações que você ajude. A gente tem que ajudar a população para ela poder começar, entendeu? Tem que dar o apoio, né? Como você falou, ensinar a pescar. Por exemplo, eu penso o seguinte, questão do Bolsa Família, né? Bolsa Família, antes que era Auxílio Brasil, aí mudou o nome e voltou a Bolsa Família. Você vai dar um dinheiro para aquela pessoa, a pessoa nunca vai querer mudar de vida, porque ela dormindo, ela vai estar ganhando dinheiro. Sim. Então é mais fácil você fazer o quê? Eu penso o seguinte... você vai ter um ano... E aí você tem esse tempo para você se programar, entendeu? E depois tem países, locais que você tem um auxílio-desemprego em tanto tempo, eles te ajudam a você se empregar. E aí, se você recusar aquele emprego, você perde auxílio. Acabou, exato. Então, assim... Eu sei que nos Estados Unidos é assim. Então, você não pode ad eterno. Porque isso aí as pessoas pensam, manutenção do poder, perpetuação do poder. Tipo Niterói. Niterói é um case disso aí, entendeu? Perpetuação no poder. Mas a gente não... O Estado fica inflado, você não anda... Eu até hoje recebi críticas de propostas minhas. Você vai inflar o Estado, os liberais. Não, tem casos e casos, né? Você salvar vidas, você cuidar de crianças, você cuidar de situações que realmente precisam ser cuidadas, é outra situação. Acho que você querer o Estado mínimo, que é o da direita, não quer dizer que você não quer nenhum Estado. Não. O Estado mínimo é um Estado, só que... com alguma forma de ter o Estado de alguém, que pessoas... você faz o ser humano se desenvolver, né? Sim. Não um Estado que você a pessoa estagnada ou um Estado que você simplesmente, resolve aí sua vida. Aí, é moeda disso, é ônibus daquilo, né? Como tem... Ou corta tudo e, você não tem nada, você tem que trabalhar. Você tem que mas se virar, eu acredito em épocas como a pandemia, entendeu? Bolsonaro, ele né, teve na pandemia uma das maiores assistências que a gente já teve no país. Sim. Você vê que dá pra fazer, né? Dá pra fazer. A Michelle Bolsonaro é uma das pessoas que mais olhou para os raros, né? Um olhar especial, protocolo de epidermólise bulhosa e vários outros. Olhar realmente para os especiais, né? Para a comunidade Não é surda. o Todes, né? Aquele coisa Não é o Todes. Então, assim, eu vejo muito que a esquerda ela tem esse assistencialismo na campanha e durante o mandato sai para lá vocês, entendeu? A direita não. A direita é mais... né, de ensinar a pescar, mas ela realmente é efetiva nas ações. É o famoso socialista de iPhone, né? Comunismo para você, capitalismo para mim. McDonald's, iPhone, tudo. Que eu lembro que uma vez teve uma passeata comunista no Rio de Janeiro que o pessoal parou para lanchar no McDonald's. Sim. Então, Sim. McDonald's é capitalista opressor, segundo eles, né? Agora, você entrou num tópico que eu acho que, por exemplo, minha opinião, a direita, o que atrapalhou a direita no governo federal foi a extrema-direita, porque eu acho que a direita não teve um parâmetro para, tipo assim, vamos lá. Eu acho que nada em excesso é bom. Nem esquerda em excesso não é bom e direita em excesso não é bom. Você concorda que o que atrapalhou um pouco a direita foi a questão do excesso de algumas pessoas? Vamos lá, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Teve pessoas ali que queriam o excesso, né? Enquanto ele estava tentando fazer ali um meio termo, né? Um centro-direita. Por exemplo, quando ele foi buscar a governabilidade, as pessoas criticaram. Só que eu acho que as pessoas moram em um outro país, porque no Brasil, se você não tiver governabilidade, você não governa. Sim. Você tem que saber conversar até com os seus. Porque eu acho que o que atrapalha a política em si é que a esquerda não conversa com a direita não conversa com a esquerda. E a pessoa que necessita, que é o cidadão, ele fica nesse fogo cruzado. Você concorda ou você acha que é um pouco distorcido? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vou ser cancelada, mas eu vou dar. Pensa no Pablo Marçal. As pessoas estão felicíssimas assistindo os cortes dele. Isso é política? Não. Isso é governabilidade? Então, assim, a gente precisa dialogar. A política é o diálogo, é a arte de dialogar. E muitas vezes as pessoas votam no lacrador. Eu comecei a gostar dele porque ele fez um negócio lá com bolo, só por causa disso. Não, olha só, que você acha engraçado, que você acha que mereça, mas daí é você achar que a política é isso, exatamente, você nivela muito por baixo. Sabe? E eu me preocupo muito com isso em relação à direita. Porque as pessoas, elas costumam gostar de quem lacra. Não de quem é propositivo.
sabe? Não de quem é sério. De quem é sério, é chato. Mas aquela pessoa ali, ela tem condição de ajudar de verdade. Mas eu não acho é que... condição de lacrar, é de ajudar. Então, isso eu vejo um problema muito grande na direita. De lacrador. Pô, sabe? show. Então, eu não gosto de lacrar, não sou lacradora. Me chamaram no outro dia, vamos fazer debate, vamos fazer... Não, vamos conversar. Mas lacração não é a minha praia. Entendeu? Não é. Eu prefiro ser propositiva, eu quero melhoria de verdade, eu senti na pele, eu sinto. Eu vejo que eu sou governada por um monte de gente que eu não gostaria que me governasse, entendeu? E eu sei que eu posso ajudar. Então, eu queria que a gente tivesse governadores assim. Eu sou fã do trabalho do Tarcísio. Em São Paulo. Boa, Tarcísio. Porque eu acho o Tarcísio excelente gestor, eu acho ele preparado, sabe? Eu morro de rir. Ele não alfineta ninguém, ele fica na dele. Eu brinco em relação às escolas cívico-militares, né? Foi a melhor nota em tal lugar. Não, foi a melhor nota no país inteiro. Entendeu? É disciplina, é estudar. Então, assim, eu acho muito chato isso na direita e eu acho isso muito chato também na esquerda, né? Que a gente tem os Janones, que pra mim é absurdo. Falei assim, como é que uma pessoa vota nos Janones? Você tá entendendo? Eu não consigo. No Boulos, eu não consigo. Mas... Você vê a política no Brasil, o povo no Brasil é isso, né? Que a pessoa ela é tão alienada que ela consegue votar numa pessoa dessa, assim. Sim. Que agora, você que eu até acho engraçado, eu acho engraçado. Sim. Se eu gosto de ver a carteira de trabalho, gosto de ver. Mas daí eu achar que isso é o suficiente para ser o meu prefeito, ou ser a pessoa que eu vou realmente, que vai me governar, pra mim tá muito longe. Pra mim, o Marçal, essa galera, é um tiririca da vida. Vamos ver o que vai dar lá. Sim. Ele não teve proposta nenhuma, eu não acho teve que nada. ele é uma pessoa que venceu na vida, é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa Inegável. inteligente. Inegável. Sim. Entendeu? Ele é inteligente. Tá sabendo fazer o marketing político dele. Mas daí eu achar que isso é legal pra governar, não. Eu acho que ele pensa eu o acho que ele tá seguinte, tentando jogar o jogo. Ele eu tá acho- tentando pegar a galera ali, porque tem muita gente que... Não sei se... Ele vai pegar muito da direita, mas será que, de repente, alguns da esquerda ele pode conseguir pegar? Não sei. É muito Pablo difícil, Marçal, né? Porque ele da não esquerda, pega. ele é Não muito pega. de... pensando aqui agora, não vai pegar de vai ninguém pegar ninguém. da esquerda mesmo. Não, mas, por exemplo, ele... É igual a mim, eu nunca vou ter um eleitor petista. Não, assim, Você acha até que que não? tem. Não, eu até tenho algum eleitor petista Pode ser. que conheça minhas propostas, Pode que ser veja pelas- a causa. Mas é difícil, a pessoa já coloca né? Fascista, nazista, taxista, paquita golpista, Barbie fascista. Por quê? Porque eu tô no Racista, PL. taxista, esquerdista. Então você é assim. E isso que você falou de extrema esquerda e extrema direita. Cara, tem gente extrema? Tem. Mas não são muitos, não. Sabe? Não é igual Não, a esquerda, né? A Mas esquerda fazem tem muito barulho. do extremo. Os extremos fazem barulho. Mas o extremo que faz barulho é muito mais a esquerda do que a direita. Nossa sim. Senhora. Como eles são barulhentos. Como uma minoria quer mandar numa maioria. A maioria da população brasileira é contra o aborto. A maioria da população brasileira é contra a legalização das drogas. Então, assim... Mas as pessoas têm medo Não, mas o de que falar acontece... também. Não, é porque é mídia, Sim. junto com artistas, é uma minoria que quer mandar na maioria. A maioria da população brasileira é conservadora e não sabe. Sim. Entendeu? Não, a É que nem uma verdade vez- sabe, mas é Não que sabe, o porque tem barulho gente que dessa não sabe galera. nem o que é ser conservador. Eu pergunto, você é a favor disso? Não. Você é conservador. A pessoa, não. Eu falei, você é conservador. Então, as pessoas não sabem nem o que elas são. Eu tava vendo até um vídeo esses dias de um rapaz de óculos. Ele parece até aquele Mamãe Falei um pouco. Mas aí ele fala, você quer entrevistar as pessoas na rua, assim... queria uma petição aqui, alguma coisa que ele falou pra assinar, sobre os passarinhos de sei lá o quê, pra não matar os passarinhos. sei Aí lá. todo mundo assina. Aí todo mundo, não, vamos assinar. Ah, do aborto, não. Aí falou, não, mas eu também quero fazer sobre aborto aqui e tal. A pessoa, não quero ser não. A pessoa, ela tão... Porque isso pra mim é alienação. A pessoa não consegue perceber que o aborto é matar uma pessoa. Sim. E ela, ou é medo, só pode ser medo também, sei lá, não sei o que. Ela não aceita matar um animal, mas ela aceita matar um humano. Matar um humano, porque simplesmente Sim. as pessoas estão falando Aí na chama cabeça de dela. monte de célula e etc. Mas o feminismo tem muita correlação em relação a isso. Né? O feminismo, que a mulher tem que decidir sobre o próprio corpo. Só que o corpo dela, ele acaba quando entra o corpo de outra pessoa, que é o bebê. Então é Sim. outro corpo, não é o corpo dela. Então, assim, eu acho muito fácil refutar o abortista. Eu acho muito fácil. E a maioria da população brasileira é contra o aborto. Sim. Se você fizer uma pesquisa, se você falar com um por um, fora da Sem TV... câmera, né? Sem Sim. câmera. As pessoas são contra. Só que a minoria barulhenta grita e as pessoas têm vergonha até de se expor, de falar o que pensam. Entendeu? E tem medo desse negócio do cancelamento, essas coisas todas que... Sim. Sabe o que bobeira acontece? hoje em dia, né? Há um sistema ideológico, né, no país
que eu acho, né, que principalmente, tanto por um lado quanto por um outro, como eu falei, nenhum lado extremo, nada extremo é bom. Por exemplo, a extrema-direita não é bom, porque, por exemplo, vamos defender o liberalismo, vamos cortar o direito dos trabalhistas. É o meu ponto de vista. Mas a extrema-direita nem é liberal. O liberal é mais o pessoal do Novo, o pessoal dos outros partidos mais centro-direita. Né? Não, centro-direita. A extrema não é... A visão, a extrema-direita que eu falo, a visão, nem partidário. Mas, por exemplo, hoje eu penso o seguinte... O Brasil não tem condições de você cortar direitos trabalhistas de imediato. Não. Você pode fazer isso a longo prazo quando você consegue ter uma política econômica nacional igualitária. Assim, vamos lá, vamos dar exemplo. Estados Unidos, o faxineiro consegue ter um carro, consegue ter uma casa. Sim. Aqui no Brasil, o faxineiro consegue comprar um carro? Não consegue nada. Então, eu penso isso. E que eu penso o seguinte, queria te perguntar se você concorda. Há um sistema que gosta que as pessoas sejam alienadas, porque até hoje você ainda ouve pessoas falarem assim, eu não gosto de política. Só que aquela frase... E vai ser governado por quem gosta. Por quem gosta. E quem gosta... Eu senti isso. E por isso eu me ofereci ao cargo político. Realmente, as pessoas querem que as pessoas permaneçam alienadas porque elas vão ter eleitor. Entendeu? Uma pessoa tem que ser alienada. Me desculpe, gente, eu não tô querendo ser grosseira. Mas pra falar bem do Lula. A pessoa tem que ser alienada. Sim. Como? Na época do Bolsonaro, se ele falasse, sei lá, 1/3 do que o Lula tá falando, meu Deus! Genocida, fascista... Poxa, olha o que o Lula tá falando, gente, sabe? Ele fala... A mulher olha o que ele não tá fazendo, né? Ele falou agora que se a mulher não tiver um emprego, o marido vai agredir. Vai agredir, assim. E o filho dele nessa situação, e todo mundo passando pano, o filho dele, né, com suspeita de ter agredido a ex-esposa. Suspeita? Não, eu tô não querendo ser processada. Mas, enfim, é muito complicado o que a gente tá vivendo, assim. As pessoas passam pano como se tivesse uma cegueira, tudo pelo dinheiro, né, aqui em Niterói. Eu desafio uma pessoa a defender o Rodrigo Neves pra mim, que não seja comissionado, eu não tenho parente comissionado. De graça a pessoa não vai passar essa vergonha. Entendeu? Porque não dá. Olha a situação da cidade, né? O governo Grael, né? Mas pra mim é a mesma coisa. Axel Grael... São os mesmos. Né? São os mesmos. Rodrigo, a gente não pode ter essa hipocrisia de falar que... Rodrigo Grael. Rodrigo Grael. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, por exemplo, né? Em 2018 foi o turbilhão da direita, a direita ganhou, a direita se elegeu como presidente. E o que você acha que em 2022 fez com que a esquerda retornasse ao poder? Imagina se jogar um jogo, eu estava na rua. Eu era candidata a deputada estadual. Você vai jogar um jogo, o outro time tem o juiz, a bola e um jogador a mais. É igual o Flamengo hoje. O Flamengo é assim. Não fala assim no meu time, não. O pessoal chama de Varmengo. Mas é assim. Não, mais ou menos. Nosso time tá bom. Mas, enfim, inserção de rádio, tinha menos. Né? Você falava presa, mas tinha menos. Eu fiz um vídeo na época falando que o Lula era favorável ao aborto, no TikTok. O vídeo saiu do ar e eu fiquei com a conta pendurada, possivelmente a perder a conta. E ele falou sobre isso mesmo. E ele falou sobre isso. Ele falou que ele é a favor. Aí teve um vídeo que ele falou que era contra, mas aí depois ele falou, quando agora foi eleito de novo, ele falou que era a favor. Tudo que a gente falava era mentira e era fake news. Então, assim, como você é um candidato de direita nessa forma? Eu tinha uma conta no Instagram na época, não sei se era 12 mil que eu comecei, que eu tinha de seguidor, terminei com 18, mais ou menos uma coisa assim. E tava em Shadowban. Ninguém tava vendo nada que eu publicava. Sabe, é muito complicado ser candidato de direita no Brasil. Em Niterói, eu prefiro nem comentar. Mas, assim, no Brasil é muito difícil, porque a gente não tem o mesmo direito que a esquerda. A gente tem o direito fictício, né? Então, o que te motiva, mesmo com essas dificuldades todas? O que faz você acordar todo dia e falar não? Eu sou muito resiliente, cara. As suas ideias, a tua família... Sim. Eu tenho valores inegociáveis, eu tenho sangue nos olhos, assim, que eu vejo em poucas pessoas, sabe? Eu senti na pele, passei diversas situações por causa de uma má administração pública. E aquilo ali eu falei, se eu ajudar uma pessoa, sabe? Se um projeto de lei meu ou um auxílio que eu puder ajudar uma pessoa, tá no lucro. É muito difícil você passar pelas coisas e ver que ninguém fez nada por você e que você pode fazer pelos outros, sabe? Então, às vezes, eu acho até que eu passei para poder ajudar. Pô, show. Eu já tentei, eu pensei já me candidatar várias vezes, mas eu não tenho essa resiliência toda. Chega perto, você fala, não. Quando eu já cheguei a entrar ajudar as pessoas em partido e tal, quando eu comecei a ver como é que é o jogo ali, já é um jogo político ali dentro,
Falei, caramba, eu queria só ter uma legenda, ter um negocinho pra poder tentar da minha forma na internet, o que seja. Mas é um negócio pra você ter um númerozinho, já é quase... Você tem que fazer o... Puxa-saco pra caramba. Sim. E isso eu acho que é na esquerda e na direita também, tudo que tá Eu lugar. tive uma trajetória muito lobo solitário, sabe? Muito lobo solitário. Foi muito difícil, né? Porque eu tô indo pra minha terceira eleição. E, assim, eu não me arrependo. Eu não tenho amarras. Eu não devo nada a ninguém. Se eu sentar na cadeira lá, é quase impossível. Mas se eu sentar naquela cadeira lá, eu vou poder falar o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Isso é o melhor. Isso é o melhor dos mundos. E assim, eu passei, eu sofri humilhações, sofri várias situações. Teve um dia que eu tava na barca, e aí tava na minha equipe a Gabi, o Chico e mais uma pessoa, e eles não tinham chegado ainda, e eu tava com o panfleto sozinha. E dá uma dor, às vezes, você começar, porque é muito veto, sabe? Eu já tomei cuspida, já tomei bandeirada nas costas. O 22 faz um amor e um ódio que você não imagina. E aí 22 e 13, né? Isso aí a batalha eterna. Em Niterói, 22, nossa senhora. Aí eu tava na barca, e aí eu falei, vou desistir, vou pra casa, que isso já aconteceu comigo em campanha. Aí eu fui entregar o panfleto, o senhor falou assim pra mim, você tá me lembrando um candidato aqui na barca, do outro lado, na década de 80, fazendo igualzinho a você. Eu falei, quem? O teu presidente, tá foto eu e o Bolsonaro. O teu presidente. Cara, aquilo parece que entrou em mim, sabe? E eu fiquei igual um motor ali distribuindo. O cara me comparou ao Bolsonaro, porque eu me identifico no Bolsonaro em várias situações. Então, assim, aquilo me deu uma força que eu fui até o final. Sabe? Eu falei, pô, se uma pessoa tá vendo... Esses dias eu tava no Campo de São Bento e tinha acabado de ouvir de uma pessoa que eu era desgraçada, porque eu tinha entregue meu panfleto pra ela. Desgraçada. E ela falou isso pra mim. Falei, pô, que horror. Aí veio uma candidata de outro partido, me abraçou e falou, eu tô aqui, candidata, porque eu te sigo e você me inspirou a entrar na política. Cara, caraca. Você fala assim, que maneiro, né, cara? É muito maneiro. Você fala, pô, mais uma mulher, né? É tão difícil. A gente não tem mulher na Câmara, a gente tem 20 vereadores homens e uma vereadora trans. A gente não tem vereadora mulher. E eu falei, caramba, cara, olha só, olha a responsabilidade, sabe? Mais mulheres entrando, tentando. Quando eu fui na Michelle Bolsonaro, que eu virei presidente municipal, ela me explicou que a direita está fazendo um trabalho que a esquerda sempre fez, de trazer a base, né, de pessoas para a direita, que o nosso calo é feminino na direita. Então, a população de Niterói são 55% de eleitoras femininas. E eu tive essa missão de trazer mulheres para a direita. E eu filiei mais de 300 mulheres. Então, assim, caraca, isso em um parabéns. ano. E aí você fala, caramba, tem um exército aí. No WhatsApp, de zap. Sabe? Cada hora me liga uma e vamos aqui me mostrar o buraco e vai me mostrar as pessoas que ela conhece. Vão ser pautas até femininas, né? Femininas, porque eu te falo. Que o homem não, muitas vezes não... Hoje eu tive que defender, né? Um dos meus projetos de lei é feminino. E eu falo, poxa, eu sinto, cara. Eu sinto, sabe? Eu sinto que a outra mulher passa. Eu sou mãe. Tudo bem que o homem também sente, que ele tem também compaixão. Mas é diferente. Quando uma mãe chega pra mim e fala o que ela tá passando com o filho dela autista, eu sinto que ela tá passando. Sabe? Quando uma mulher fala pra mim, eu passei por determinada situação, eu sinto que ela tá passando. Até um desses projetos assistencialistas, né? É a mulher que é agredida pelo marido. Né, que isso acontece, realmente acontece. Tem mulheres que mentem, sim, mas isso acontece muitas vezes. Então, assim, de uma casa de passagem para ela ter um lugar para ficar enquanto ela tenta se realocar. Tem até um projeto aí de 6 meses recebendo uma bolsa, que ela pode fazer um curso e se profissionalizar em alguma coisa para trabalhar e não ter que voltar a morar com essa pessoa que bate nela. Então, assim, tem algumas coisas que eu escuto que com certeza eu vou ter uma compaixão, uma sensibilidade muito superior a muita gente que não passa por isso e não sente isso. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa de todo mundo. É até uma coisa que eu vivo também um pouco assim. A minha esposa, ela engravidou. Com 8 meses, ela perdeu o bebê. E aí teve que passar aqui por aquele processo todo de nascimento, do feto e tal. Sim. Foram 44 horas. Mas hoje eu vejo até que a minha esposa... sentiu tudo ali. Eu só... eu senti também a perda e tal. Mas não foi igual a mulher. Não é igual eu perdi o meu primeiro bebê, né? Na barriga. E, assim, foi muito traumatizante. Eu fui fazer a ultra e o coração não estava batendo. Eu falei, pelo amor de Deus, dá um shot, faz alguma coisa. Minha esposa ficava
Não tô acreditando, não tô acreditando. Não é possível. E aí o médico falou pra eu tentar perder em casa e depois, né, eu tive que fazer a curetagem. Você entra no hospital, eu fui destratada no hospital. Parece que você tentou perder aquele filho. Eu fiquei muito mal, eu fiquei 6 meses mal, 6 meses sem entrar na igreja. Eu sou muito religiosa, eu fiquei 6 meses sem entrar na igreja, de mal com Deus, chateada com ele, porque eu queria tanto aquele bebê, sabe? E eu perdi o bebê. Então eu senti aquela dor. Eu sei que as mulheres que abortam, que estão aí nessa linha feminista de meu corpo, minhas regras, depois elas vão ficar devastadas. Sim. Eu tenho amigas que ficaram devastadas, que na hora acharam maravilhoso e até hoje se arrependem disso. Então, eles vendem uma narrativa mentirosa para as mulheres. Então, assim, não é legal, não é bom, é muito triste você perder um filho, é uma vida humana perdida. Tanto que, né, nesse caso, muito mais sinistro, da sua filha, do seu bebê, é um caso que... foi uma perda involuntária, né? Uma perda que não foi causada, mas você imagina a perda que foi causada. E você conversa com uma mãe, né? De tentar uma estrutura melhor em relação a isso, é muito diferente. O homem sente. O homem é pai. Quem tá ali. Até ali. Isso que eu sempre falo, falei com minha esposa, assim... porque muitas vezes ela não entendia as outras pessoas, por que ela não tá meio que sofrendo o que eu tô sofrendo. Falei, porque quando eu escutava, antes da minha esposa engravidar e perder o bebê, eu escutava outras pessoas, ela perdeu o bebê, a mulher perdeu e com sei lá quantos meses. Eu não importava, eu ficava, pô, legal. Que chato. Vida que segue. Mas depois vai engravidar de novo. Depois, quando aconteceu comigo e com minha esposa, eu comecei a ver, caramba, é um filho. O que eu vivia aquilo dali, aí eu ficava imaginando, e eu até hoje fico, o que ela viveu, que já fez agora em agosto, fez no início, fez 1 ano. Então, até esse momento, ela foi devastada. Hoje em dia que ela começou a melhorar, tá começando a conseguir. E a gente até teve uma certa facilidade, assim, ou melhora mais rápido, porque a gente sentiu muito Deus com a gente ali naquele momento, falando... Vocês estão passando por isso, mas eu tô com vocês. Não é uma coisa que vocês estão vivendo sozinho aí e se resolve aí, não. Deus estava... Ainda mais eu até brinco com ela hoje, que eu falo, você é muito mimada por Deus, porque a gente tá querendo engravidar de novo e tal, aí ela fica pedindo direção de Deus a todo momento. Deus fala comigo assim, fala comigo agora dessa forma, e Deus vai falando, vai mostrando, já foi pra monte, já foi pra um monte de coisa, e aí e Deus mostrando pra ela, chega a ser engraçado. Mas mesmo assim, não é meio que um luto eterno aquilo ali. É um luto eterno. Às vezes, eu engravidei 6 meses depois da minha primeira filha. E eu olho as meninas da sala dela, que ela é mais nova, e eu penso, pô, podia ser meu filho. Podia ser, sabe, com a idade. Não, e ela é professora, minha esposa. Então, você fica... E é professora de infantil. E você, assim, e a sua filha queria muito filho. A que não queria o filho, ela vai sentir também. Entendeu? É uma narrativa furada. Que mães, mulheres sabem o que é. A mulher tá devastada, a mulher fica devastada. Entendeu? Pode não ficar na hora, mas a consciência vai bater. Não, na hora também, com certeza. Ela fica. Acho que é mais forte. Eu falo das pessoas que fizeram porque quiseram fazer, né? Mas, como eu te falo, a gente precisa. E eu sou muito contrária, as pessoas falam em cota. Eu detesto cota. Eu também. Eu detesto cota, as mulheres ficam chateadas comigo. Eu acho que é meritocracia. Você tem que merecer estar naquele lugar. Seja você mulher, homem, cachorro, você tem que merecer. Eu acho que poderia ser algo em relação à cota para classe, porque também o estudo público é muito pior do que o particular. Ou então fazer igual acho que foi o Fernando Holliday, que lá de São Paulo, que ele tinha uma coisa para você... É como se fosse um voucher para pessoas com cota que não têm dinheiro para estudar no colégio particular. Aí eu acho que a gente gasta na educação R$ 2.300 por mês. O Abel é R$2.000 por mês. Você ainda sobraria 300. E a educação de Niterói, não sei se está 64, na posição de 92 municípios. Então, assim... Caiu, né? Caiu mais ainda. Niterói é uma cidade rica, não é uma cidade pobre. Não, gasta 800 milhões por ano na educação. E a educação é pífia. Então, você vê, se você der R$2.000, a mãe coloca num Abel, entendeu? A criança tem uma educação de qualidade para você ver como é ruim. Né? Caraca. Fernanda, eu tava olhando aí seu adesivo aí com o presidente Bolsonaro. Meu presidente. Você já falou da sua, né, do impulso, né, do eleitor falando que te igualou ao Bolsonaro. Conta um pouco, você conheceu... Eu vi que você tirou uma foto com ele no dia que ele veio aqui, né?
conta um pouco, você teve chegou a conversar, ou ele te impulsionou em algo, ele te deu algum conselho? Conta um pouco sobre o presidente Bolsonaro. Eu conheci ano passado, quando eu conheci a Michelle, aí não ia conseguir conhecer o Bolsonaro, ele voltou lá no escritório da Michelle e eu tava sentada esperando, de repente ele entrou o Bolsonaro. Aí, tipo assim, tô sentada aqui, entrou ali o Bolsonaro. Aí ele me viu rindo assim com a mão na boca, assim, você vê aquelas crianças que estão vendo a Xuxa? Aí, tirei foto com ele. Aí ele brincou, né, que eu tava lá com o Jordi. Ele, aquele anão, não sei o quê. Que eles brincando. O Jordi é baixinho mesmo. É baixinho. Aí ele brincou comigo. E aí depois eu fui na casa dele. Eu tava no evento do PL Mulher em Angra. E ele tava lá em Angra, que ele fica em Angra. No verão, a mansão, né? Que falaram? Na mansão dele. Aí eu entrei lá e contei pra ele o que aconteceu comigo na barca. E ele falou, as pessoas acham que eleição é isso, é fácil. As pessoas não têm ideia, né? Ele contando que ele mandava e-mail, né, para os militares. E-mail não, carta para os militares para conseguir o voto dos militares. Na época dele era carta, né? Então, assim, ele contou como foi difícil lá, ele sempre batendo de frente com o sistema, entendeu? E depois de virar presidente. E uma história muito legal que ele contou em 22 foi que eu estava na convenção do PL, que a gente ia virar deputado nesse dia, candidato a deputado estadual, ele presidente, em 22, que ele contou, que ele perguntou para um recepcionista de hotel o que era mais fácil, o recepcionista de hotel virar dono do hotel ou ele virar presidente da República. O recepcionista, eu virar dono do hotel. Aí eu falei, aí depois ele virou presidente da República, né? Ele tinha que voltar lá para falar pro cara, tá vendo? Eu virei presidente, você continua aí. Então, assim, eu vejo o que o Bolsonaro conquistou, o que o Bolsonaro conseguiu, sabe? Ele tem esse jeito truculento, às vezes, no jeito de falar. Ou não é truculento, é uma pessoa que fala o que pensa, não tem muito filtro, né? Em alguns momentos eu acho que faltou um pouco a liturgia do cargo a ele, né? Olha só, faltou ele jogar um jogo, mas não, ao mesmo tempo... Jogo, ele pegou uma pandemia, Mas Brasil é esculhambação mesmo. Mas ele pegou uma pandemia com pessoas ali prontas para detoná-lo, entendeu? Então, assim, se ele respirasse, a respiração dele foi ruim e atacou Brasília. Então, realmente... Quando ele fez aquele negócio de arminha, assim, quando ele pegou o negócio, vamos metralhar petezada. Não, mas ali ele ainda não era... como se ele fosse um matador de... Ele não era presidente. Eu acho, assim, meu ponto de vista é que em alguns momentos, não todos, mas em alguns momentos faltou um pouco da liturgia. Eu acho que nem ele entendia que ele era o presidente, porque ele aparenta ser alguém muito natural. Sabe o que eu te falo? Eu tô aqui tentando um cargo público. Eu vejo muita máscara, sabe? Sim. E ele não tem. Não, ele, isso que ele tem a população com ele. Ele não tem máscara. Ele é aquilo. Se você sentar com ele comendo pão com leite condensado, todo sujo, comendo farofa, é ele. Não é um personagem. Eu me lembro que, por exemplo, eu acompanho política desde novo. Eu tinha 10 anos, eu adorava política, assim, não entendia muito. Eu ia muito pelo que meu pai... Então, falava, assim, o que meu pai orientava era meio que eu seguia. Mas, assim, eu ia com meu pai votar. Eu sempre gostei de política. E eu acompanho política e uma vez eu lembro de uma entrevista, na época que ele era presidente, tava... Fica mexendo. É porque eu não sei se tá perto. Tá bom, tá ótimo. Bom. Assim, tá tá bom? Assim, tá perfeito. Ai, beleza, valeu. E aí ele... perguntaram para ele, você acha que seu ministro tá agindo da forma certa? Aí um eleitor dele que tava lá falou assim, toda hora vocês tentam colocar os ministros contra o presidente. Ele chegou e falou assim, ele agora que vai dar a entrevista. A entrevista agora com eles, repórteres saíram. Eu nunca vi um presidente fazer algo assim. Realmente, dava pra ver que ele é natural. É natural, não é um personagem. A gente vê muito personagem. Sim. Sabe? Quase todos são personagens. Então, isso da autenticidade dele me chama muita atenção, sabe? Porque é muito diferente. Então, assim, é aquele tiozão mesmo do pavê. É o Bolsonaro. Ele fala coisas engraçadíssimas, ele é autêntico. Vai contar piada 10 vezes a mesma piada. Vai xingar, que saco cheio. Parece às vezes a Dercy. Me lembro desse. Mas, assim, é uma pessoa que eu falo, prova que ele roubou. Você tá entendendo? Não tem prova. Prova que ele roubou. Não tem prova. Né? Como ele fala no final palavrão. Né? Então, não assim, tem prova. Realmente não tem prova. Isso aí não tem... Eu prefiro 1000 vezes o Bolsonaro do que o estadista ladrão da República. Né? Então,
assim, ninguém é perfeito. As pessoas às vezes falam de um jeito, falam de outro jeito, mas pra mim, o meu presidente é o Bolsonaro. Sabe uma coisa que chamou atenção nele, em questão, na época das eleições, nos podcasts? Eu acompanhei podcasts políticos. Eu gosto de política. Eu só não sei se eu teria coragem de me candidatar. Não sei se seria minha praia, mas eu gosto de política. E os Você é meio burro pra se candidatar. Pra quem não entende, nós nos conhecemos há 20 anos. Isso não é ofensa, tá? A gente tem essa liberdade. Porque a gente tá na questão dessa lacração, né? Que, meu Deus, vou cancelar esse podcast pela ofensa. Não, gente, são 20 anos de amizade. Ele tem deficiência... Como é que é? Vai cair. Vão cortar. Aí Pô, eu até perdi o que eu tava falando, cara. TDAH aí, ó. Não, do podcast. E os apresentadores falavam... Quando o presidente Bolsonaro chegava lá, ele falava, não tem pauta. Fiquem à vontade. Quando ia o Lula... Da mesma forma que tô falando do Bolsonaro, a fala do resposta Lula. estava até combinada. Quando ia o Lula... Teve um que falou, cara, ele nem colocou muito pauta, mas, tipo assim, quando eu perguntava alguma coisa, a assistente dele já olhava assim, ou já fazia assim. E falaram que foi... Você daí está falando do Flow? Que ele foi... que ele até... O cara falou que foi no podcast rápido, porque do nada teve uma explosão de views ali, pessoas assistindo, aí já começou a dar uma queda... Aí já quiseram tirar logo. Sim, porque o Bolsonaro ficou no Rica sei lá quantas horas. E até no Flow também, eu acho que o Bolsonaro ficou umas 3 horas e pouco. Sim. Daquela atriz, Karina Bach, ele ficou horas ali, que eu vi que o pessoal já não tinha nem mais assunto. E ele tava ali e dava pra ver que era natural. Você vê que é ele. Isso que é a diferença. Mas eu acho que o mais sinistro dele é que mesmo depois que ele tomou uma facada... Ele vai pro meio da galera de novo. Vai. Fica isso, cara. A gente fica apavorado por ele. A gente fica apavorado. Imagina a segurança dele. Ele segura a mão de todo mundo. As senhorinhas aqui na praia de cara. E, meu Deus, eu beijei ele. Eu dei a mão pra ele. Nossa, uma felicidade. Não, os seguranças trabalharam. Teve um segurança que deu uma entrevista no podcast. Falou da simplicidade dele. Falou dos outros presidentes que não tinham. Falou que... O Temer era o mais simpático, não era igual o Bolsonaro, mas era mais simpático. Agora, Dilma e Lula eram ignorantes. Não tinha protocolo ali, que nem chegava perto, assim, provavelmente. Não tinha muita paciência, não tinha... Era aquilo ali, pronto, acabou. Nas costas e tchau. E ele falava do presidente Bolsonaro, e ele falou, cara, o presidente Bolsonaro preocupa muito, porque ele do nada, assim... Por exemplo, não sei se você viu esse vídeo. Tinha um cara em cima de um carro com a plaquinha dele. Ele passou, mandou parar o carro e ele subiu em cima do carro. Um carro velho, ele podendo cair ali. Cara, eu ri tanto quando eu vi aquele vídeo. Ele é diferente, muito diferenciado, fora da curva. Você olha então com os caciques aqui de Niterói, você fala, não é possível. Né? Então, assim, que eu falo, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades, mas eu acho ele, assim, ele mudou a história da política do nosso país, ele vai ser lembrado, acho que eternamente, né? Antes e depois de Bolsonaro. Você acha que ele vai tentar se candidatar de novo? Não, ele vai ser presidente em 26. 26? Ele vai ser presidente. Você vai ver agora, em 24, o que a gente vai fazer nas prefeituras ao longo do Brasil, né? Porque a gente fez trabalho de base, começou a fazer trabalho de base. O PL é o maior partido do Brasil hoje. É o partido que mais tem filiados o maior hoje. partido do Brasil. Entendeu? Então, assim, a gente tem mais filiados, a gente tem mais deputados. Então, a gente vai ter um trabalho muito de base, porque ele foi, em 22 não, em 18, ele pegou a cereja do bolo, que foi a presidência, só que ele não tinha o bolo. Agora a gente está construindo o bolo para ele. Então, em 26 vai ser... A galera que tá com ele é a que tá com ele agora mesmo, né? Tipo, porque os frota da vida vieram. Mas vocês vão vendo. Mas quando você sai do poder, você vê quem realmente tá com você. Por exemplo, uma coisa que eu não concordo com tudo em relação a muitos candidatos de esquerda e direita. Mas não tem que concordar com tudo também, isso é normal. Mas, por exemplo, eu vi algumas pessoas que eu achei que iriam pular a corda e se mantiveram ali com ele. Ele perdeu as eleições, ele estava, assim, digamos, entre aspas, na lona, mas as pessoas continuavam, políticos
que mantinham a foto com ele ali nas suas redes sociais. Ali eu pensei, agora vai começar o filtro, porque ele não tá mais na presidência. Mas sabe o que aconteceu? E teve Ele muita tá gente fora que da pulou. presidência, só que você anda na rua, ele é quem arrasta a multidão. Então, a pessoa sabe que se ela trair, ela tá ferrada politicamente. Muita gente, né? Mas tem muitos que traem, mesmo assim. E essa multidão é realmente... É uma pergunta, eu tô te fazendo uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? A gente aqui num canal de podcast, eu acho que é legal a gente levar a curiosidade de pessoas, né? Para você que tem uma proximidade com o presidente Bolsonaro. Como se viesse um candidato aqui que tivesse proximidade com o Lula, eu ia perguntar coisas semelhantes. Aquilo é natural ou é... Não, tem pessoas ali que estão ali porque pediram, porque... Ninguém natural. tá ali no pão com mortadela, todo mundo é de graça. Eu vi Entendeu? isso no... Teve É de graça. aquela motociata. Eu fui... Aí eu fui Você até foi? pra... Na motociata? O assessor do Jordi até me chamou lá pra fazer drone, as coisas todas lá. Que a gente fez perto da eleição de 22. Aí... Eu tava lá na moto. Tava? Então, eu também tava na moto, mas aí filmando, tava aí Você Marquinhos. foi com a sua moto? Fui. Fui com a minha moto e com o Marquinhos atrás. Com o Marcos? Aí... Mas eu via muita gente... Não tinha esse negócio de, eu cheguei aqui porque eu sou do partido de sei lá o quê. Era gente que chegava, aparecia... Aí tinha muita gente falando, eu vim aqui pra poder conhecer o Bolsonaro. Sim. Aí o Jordi que tava lá, ele falou, pô, o Bolsonaro não tá aí, não. Não aí tá, aí o pessoal, não, então vamos tirar foto com você, Jordi. Ficava o pessoal, aí tinha uma outra galera também, que acho que tinha aquele... que foi preso, careca. Daniel Silveira. Tava uma galera lá, aí... Eu achei muito maneiro essa parada de tipo assim, não tinha... E lotou. Ele nem tava lá e lotou. Não tava... Não, tem um vídeo que mostra a saída do túnel. Não termina a saída. Eu tenho uma música, o Rios é 1 minuto e meio. E tá lá o povo saindo. A gente vai até a praia de Itaipu. E assim, lotado. A gente fez um vídeo ali que... eu fui pra Copacabana, cara, impressiona. Eu fui pra São Paulo agora, em fevereiro, né? Não tem como andar, você fica preso no quarteirão, você não consegue chegar pra frente. Aonde você vê isso? De graça. Você vai ver uma manifestação da esquerda, não tem um quarteirão. E cheio das velhinhas terroristas, né? Cheio das velhinhas terroristas. Eu tava com uma bota ortopédica, que eu tive um problema no pé. Tava do lado de um cadeirante, do outro de muleta. Falei, o pessoal terrivelmente perigoso aqui, eu e ele tirando foto. Sabe? É família, você vê a família, entendeu? Eu vi isso mesmo, não via nada de... qualquer um, assim... Era muita galera, tipo, porque eu tô falando desse caso... Porque eu nunca fui numa passeata, essas coisas assim. Eu sempre gostei do Bolsonaro. Mas gostei não mais da direita. Eu nunca fui muito dessas coisas. Gostava mais de ver pela televisão, ou quantas pessoas tiveram e tal. Nessa eu vi de perto, assim. Falei, cara, não teve nada. Tipo, e não tem as pessoas. roubo. Se alguém perder o celular, alguém devolve. E o legal é que as pessoas também respeitam, diferente. tipo assim. Tem que parar a moto aqui. O cara parava a moto ali. Não tinha esse negócio, não, mas eu vou parar ali porque tem espaço ali que eu que tô decidindo aqui porque tem muita gente. Não, ficava todo mundo certinho ali. Aí o pessoal, tinha um carro, acho que na frente, até que era engraçado, acho que era uma Mercedes de um cara lá, que... vermelha. Aí o Jordi até que brincou com o cara lá, falou, pô, logo essa vermelha aqui e tal. Mas aí botaram na frente lá o carro pra poder eu não compro nem roupa vermelha, mano. Não uso nada vermelho. Entendeu? Chega da raiva, né? Porque a gente que tá na linha de frente... Eu nem tô na linha de frente, nem me considero assim. Tô na rede social e agora é candidata. Mas a gente que tá ali lutando, eles jogam muito sujo, muito baixo. Entendeu? Mas você acha que você não tá numa linha de frente? Eu penso o seguinte, uma pessoa... É porque eu não tenho mandato. Quase 120 mil, acho que... Não sei se já passou de 120 mil 112 mil. Acho que é 112, viu? 112, isso. Já tem um público, não é uma linha de frente, né? Não, eu falo linha de frente porque quem tem mandato tá ali com a cara sim. Na mira do revólver. Mas assim, eu apanho tanto, eu sou tão xingada que eu não uso nem uma camisa vermelha, nem um sutiã vermelho, não quero. Cara, eu penso o seguinte, toda árvore que ela, né, que ela...
para ela chamar atenção para as pessoas quererem cortar, por exemplo, aqui em Caraí, se cortou uma árvore é porque ela estava chamando a atenção. Estava incomodando de alguma forma. Hoje então, eu pedi para cortar em várias mingá. As pessoas estão incomodadas lá. Se estão te xingando, de certa forma, é porque você está incomodando algum lado. Porque se não tivesse... Pensa comigo, se não tivesse incomodando... Fernanda Lobac ali, levantando bandeira... Deixa, mas, né? Porque todo mundo que incomoda... Que, por exemplo, eu como 2015... Bolsonaro vai se candidatar, não sei o que, tá, deixa ele lá, tem 6% de intenção de voto. Começou a crescer, começaram a criar memes, e aí ele começou a virar uma preocupação, né? Então, assim, quem é criticado é porque incomoda de alguma forma. Porque quem não é criticado... Não tem problema. Deixa eu fazer só mais uma última pergunta em relação ao presidente Bolsonaro. Já tá querendo acabar já? Não, é só em relação ao presidente Bolsonaro. Pra gente poder entrar, né, nas propostas dela, né? Você acha que a pandemia ajudou o Bolsonaro a não ser reeleito? Eu vou te colocar um ponto pessoal. Eu não acho que a política de pandemia do presidente Bolsonaro foi ruim, não. Eu acho que ele salvou muito emprego, meu ponto de vista. Se ele fosse de esquerda e tivesse tido a mesma política, eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que ele fez uma política na qual ele preservou empregos, ele preservou problemas psicológicos, porque eu tenho um filho pequeno que ele já estava entrando em depressão. Depois daquele pronunciamento dele, que para mim ele pronunciou de forma errada, mas como eu penso no contexto... histórico de atleta, mas eu vi o contexto e fui pesquisar, realmente ficar em casa não adiantava muito. E eu comecei a passear, levar meu filho um pouco para fora. Isso ajudou porque meu filho estava entrando numa questão de depressão. E eu fico imaginando quantas pessoas ficaram em depressão por seguir o fica em casa, economia a gente vê depois. E é muito lindo o político que ganha seu salário certinho falar fica em casa, economia a gente vê depois. O vendedor da praia de picolé, que ele depende de vender o picolé dele, ficou em casa e o depois não chegou para ele. E o antes, o durante também. Eu vi gente me pedindo dinheiro falando que estava revirando lixo, gente formada. Sim. Então, assim, no meu ponto de vista, a política dele, pandêmica... mas ele foi genocida. Até onde eu sei, quem quis se vacinar teve vacina. Até onde eu sei. Não, até onde tinha vacina. Quando chegou a vacina, pôde se vacinar todo mundo. Ele entregou o governo com 4 doses, quem quis. Podia até ganhar uma torradeira, quem quisesse tomar 12, né? Porque tinha que a gente fazer o meme, que a pessoa tomou 12 vacinas e ganhava uma torradeira. O que acontece é o seguinte, graças a Deus, a gente teve Bolsonaro na pandemia. Imagina o Lula, essa lacração do inferno na pandemia. A gente até mordaça era fabricar dinheiro. Aqui em Caraí, tinha um carro do som que falava um vírus mortal. Sério? Né? Tinha. É mesmo? Botaram um carro para falar disso, um vírus mortal. Minha filha, na época, tinha 10 anos. Hoje ela tem 14. Ela ficou apavorada. Mãe, o vírus mortal, não queria nem sair do quarto por causa do vírus mortal. Ficou ali, teve uma depressão ali. E assim, os governos progressistas, né, de esquerda, que a gente viu ao longo do Brasil, foram os últimos a voltar a trabalhar, os últimos a voltar às aulas. Aqui em Niterói, eu lutei para essa reabertura do comércio e para a reabertura das escolas. Nós fomos um dos últimos a voltar às escolas e o comércio. Comércio até abril. Você viu que a gente até fechou a fronteira com São Gonçalo? Chegou uma época... Fechou a fronteira. Então, assim, é absurdo o que eles pensam. É aquela ciência fictícia. Você é negacionista. Eu não sou negacionista, eu me vacinei. Não é. Eu me vacinei, eu quase morri com a AstraZeneca, porque eu tenho arritmia. Então, assim, eu me vacinei. Agora, as pessoas têm que ter a liberdade de escolher. Eu fui contra o passaporte sanitário. Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher. Sim. Se você não se vacinar, você vai passar para outro. Não, você não vai passar para o outro. Então, assim, tinha que ter comprovação, né? A vacina ainda estava em experimento, mas o Bolsonaro, ele trouxe a vacina. E as pessoas falam negacionista porque ele matou 700 mil pessoas. Então, o presidente dos Estados Unidos era negacionista porque matou mais de 1 milhão lá. Mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Né? Então, assim... E dengue?
Agora o presidente. Hoje ninguém fala mais nada. Né? Então você vê que são narrativas, é mídia, é imprensa que grita. Então eu te falo. Você acha que eles usaram essa narrativa para derrubar a você reputação? lembra que o Lula falou, graças a Deus nós tivemos esse monstro? Sim. Ninguém falou nada sobre isso. Ninguém falou nada. Gente, a gente tem uma imprensa completamente aparelhada. Não tem o que fazer. Eu acho que quando a imprensa, Lula ganhou, pra mim, acabou. Quando o Lula ganhou a eleição, o pessoal tem filmagem lá dentro da Globo que o pessoal se abraçando, comemorando. Disse que até as nuvens estavam mais bonitas naquele dia, o Bonner. Eu acho então, o seguinte... o que a gente vê, quem raciocina tá vendo aquilo ali, não é possível. Eu, quando vejo as pessoas ali, porque os sionistas, porque não sei o quê, eu olho e falo, cara, não dá. Fernanda, independente de partido, eu acho pra mim que a imprensa brasileira já era. Já era. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Eu procuro, vamos lá. Eu vejo um site jornalístico que é favorável à esquerda para ver o que está sendo bom para a esquerda, porque é claro que aquele site vai anunciar só a favor, porque eu vou para um outro que é mais a favor da direita, porque eu quero ver também o ponto positivo da direita no momento e o negativo. Eu quero, porque o site da direita ele vai falar mais sobre a direita e vai criticar a esquerda. E eu procuro o meio termo. São 3 sites que eu costumo ver quando eu quero ver notícia. Eu vou naquele que é o... Não quero falar o nome aqui, mas é o típico, que você só vai ver lá, entenda como isso pode ser bom para você. Você tá ficando sem dinheiro, entenda como isso pode ser bom para você. E tem um outro que esse provavelmente é bancado pelo governo. Hã? Provavelmente. Não, porque eu nunca vi, e no meu tempo assim de vida, eu nunca vi site que só fala bem. Agradecendo por ter imposto. Né? Me dê imposto, me cobra imposto, pelo amor de Deus. A gente tá nesse ponto de loucura. Às vezes eu acho que eu surtei ali. Acho que tem pouco imposto, né? Baixo. Então, assim, a imprensa, tô falando TV, por exemplo, eu fico embasbacado de ter gente ainda que se baseia em jornal nacional. Não, eu nem assisto, tem anos. Não é por questão eu assisto política, é questão no Twitter que alguém publicou, mas eu mesmo não ligo a Globo, sei lá quanto tempo. É por questão que você vê que... Minha vitória foi eu conseguir deixar da minha mulher parar de ver novela da Globo e Big Brother. Não, novela da Globo, assim, eu vou te falar, cara... Não, ainda mais hoje em dia, antigamente... Tá bizarro. Até isso que eu ia falar. Agora eu vi que tem um tio que vai pegar a sobrinha, a gente... a próxima novela. A gente chegou no fim do mundo. Hoje em dia eu nem sei mais. E sabe o que eu fiquei impressionado? O Rio Grande do Sul debaixo d'água. Jornal Nacional, os repórteres rindo, falando de Madonna. Aí passou Madonna, eles foram pra lá segunda-feira, cara. Foram lixados. É o que eu tô falando, é independente de opinião política. Pô, e a Maria do Rosário tá super bem lá, né? Tem que brigar com o povo do Sul, não é possível, com os gaúchos. Como é que pode? Né? A Maria do Rosário tá bem na Mas pesquisa. Eu acho que essa pesquisa também é muito, muito doida, né? Porque... Não tem muito... Não, mas o Rio Grande do Sul, ali do Sul, é o menos conservador. Ah, é? É. Rio Grande do Sul, né? Não, porque a pesquisa nunca deu certo. Tipo, 1 ponto, 2 pontos para mais, para menos. Mas você vê lá na verdade, na realidade, a parada é 15 pontos, sei lá, 10 pontos de diferença do que eles colocam como realidade. Mas uma coisa que até que queria colocar assim, que eu acho que até por não ter esse monopólio, existe o monopólio da mídia, da Globo, esses maiores aí, mas hoje em dia a internet, ela tirou, e justamente, acho que você, no caso, consegue, de repente, projetar uma candidatura justamente porque a mídia ela tá acessível para você hoje. Ela não é mais uma coisa só de televisão. Sim. Como você tá na internet, no caso até o Bolsonaro na época... Se não tivesse internet, eu nunca seria uma candidata. Dependesse até o Bolsonaro. O Bolsonaro também não teria seria. vencido. Não teria. Você nunca iria aparecer. Nunca, porque você ia aparecer provavelmente numa rede de TV. É a grana que manda, entendeu? E por isso que eles querem, né? Censurar as redes sociais. Porque censurar e diminuir, né? Eu já vi gente falando que não é bom, pô. Tem que censurar. Não. Falei, caramba. Não, tem que... Como é que é a outra palavra que fala? Ai, me fugiu aqui agora. Regulamentar. Regulamentar, gente. A PL 2630, né? Que tá para ser regulamentada. Sabe uma das pautas dessa PL? É o seguinte. Por exemplo, se a gente falar do site da Revista Oeste, a gente tem que pagar. Ah, é? Se o Google botar uma informação... Tipo assim, vamos lá.
política. Aí aparece lá, Revista Oeste, tudo sobre política. A PL 2630 diz que se o Google botar isso, o Google tem que pagar. É como se fosse um direito autoral para a pessoa, só para você falar o nome. Imagina o Google ter que pagar todo mundo. Tudo que aparece ali, isso não existe, sabe? Não, o Google vai parar de funcionar no Brasil, simplesmente. Aconteceu no Canadá, né? Então. Canadá. Lacron. É igual o coisa Lacron, do não, X. Ai, meu Deus. Acabei de falar o nome dele hoje. Trudeau. É igual do X agora, do Eu X. lembro dos caminhoneiros lá. Freedom Voy, Convoy. Eu esqueci o nome do movimento deles na pandemia. É igual tava falando do... Caramba, agora também o TDAH agora deu branco também. O que tava falando agora? Falando da regulamentação da mídia, porque ela não conseguiria se candidatar. Antigamente, o horário político de Niterói era na Rede TV. Ainda é. Então. Na Rede TV eu gravei ainda. esses dias. São 5 segundos que eu gravei. Então, você vai ter 5 segundos. Meu nome, meu número e minhas propostas. Não, porque eu era... Nossa, eu não Qual proposta de 5 segundos? Não, eu mandei pro Seu site. nome... Eu mandei pro site, não tinha como, não tem entendeu? como. Não tem como. Não tem Que como. apareça fulana pela educação, fulana pela saúde. Porque eu era um adolescente maluco, porque eu assistia horário político. Entendeu? Então Sim. era a Rede TV vereadora. Eu amava muito Enéas, Também, eu também gostava. sabe? Não, eu assistia de Niterói, por exemplo. De Niterói Deus me livre. Nunca assisti. Eu assistia mais por ser engraçado também, muitas vezes, assim. Não, tinha uns vereadores, cara. Teve uma vez que o cara falou, o meu Numo é tal, pá perfeito. Cara, era... Numo. E meu pai falava, cara, você é maluco, você assiste horário político, você tem 12 anos. Não, eu assistia comendo, rindo das pessoas. Tinha aqueles nomes engraçados, né? Aqueles marronzinhos. Cara, não sei quem, do pneu. Você lembra do Eimael? Lembro. Eu vi um... Eimael. Um rio. Democrata cristão. Cara, um rio que apareceu uma rave. Ó, vai tocar uma música agora que todo mundo conhece. Aqui em Niterói eu amo aquele do Issa. Issa. Olha, pra vereador vamos votar no Issa. Eu adorava. O senhor que passava a Kombi, né? Ele ia vir candidato com a gente, mas não veio mais. Ele já tá senhorzinho. Ele deve ter desistido da política. A política de Niterói é um campo de batalha. Eu tô assistindo aquela série Vikings, me remete muito à política de Niterói, né? Mas eu acho que a gente vai chegar até com uma faixa no dia 6 de outubro na cabeça. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta agora voltada para suas propostas. Por exemplo, eu acredito, né? Com certeza você tem muita pauta voltada para a mulher. E a minha pergunta é o seguinte: uma frase que eu já quase apanhei por falar nisso. Para mim, a mulher não precisa da lei do feminicídio. Para mim, a mulher precisa de uma Glock na cintura. Um estuprador não vai atacar uma mulher com uma arma na cintura. Essa cultura de desarmamento, para mim, isso é bom pro bandido. Porque, por exemplo, eu sou a favor do desarmamento, eu não gosto de arma, então eu não gosto de arma, eu não gosto da polícia. Então, se alguém assaltar a sua casa, liga pro Batman. Não, mas aí todas as mulheres vão estar de arma. Não, mas você acha que... Até porque uma arma é caro pra caceta. Não, mas tipo assim, uma política... Na sua ideia, você acha que você concorda ou você é contra que uma mulher deveria se armar ou deveria... Porque, cara, política do feminicídio, Bebeto, você bateu na sua esposa, você tá proibido de chegar a 20 metros dela. Você acha que você, transtornado, você vai lembrar o delegado, o juiz? Não, acho que se acontecer, eu acho que tinha que, sei lá, ter uma pena mais grave. Eu acho o seguinte... Tipo, num caso desse, pra mim, eu acho que... o cara bateu. Se bater de novo, vai pena de morte, sei lá. Eu acho que é uma parada... Pô, o cara... Tem tanta coisa que o cara vai fazer jiu-jitsu, vai fazer luta, vai fazer qualquer coisa, cara. Tem direito a um porte de arma. Você tem políticas, relações a isso? Você concorda, discorda? Qual é o seu ponto de vista? Um dos temas, assim, eu não tô abordando muito agora a nível municipal, eu abordei quando eu vim candidata estadual. Meu pai tomou 5 tiros no assalto. No Unibanco, Itaipu. Caramba. Ele foi lá... Teve alguém armado quando aconteceu? Não, ele... Pra impedir? Não. Então, assim, ele tomou 5 tiros no assalto, ele tá vivo por um milagre. Eu vivi momentos muito difíceis com meu pai.
E assim, eu sou completamente contra o bandido. Para mim, né, eu preciso nem falar as frases sobre isso. Mas, enfim, eu sou a favor do enrijecimento penal. Sou favorável ao porte de armas, né, da população. A população desarmada pode ser escravizada. Acho que a mulher tem que fazer um curso. Tem que fazer aula de artes marciais, tem que se proteger. Quem puder ter porte de armas, sim. A gente não tem como a polícia hoje, né, cuidar da gente realmente em tempo integral. Então, a gente tem que realmente... eu sou favorável à população se armar. Entendeu? Cancelada. Vamos lá. Não, esse podcast vai sair do ar. Vai entrar e vai sair. Mas sou favorável, assim, todo mundo tem direito a se proteger, sabe? Sim. Cara, a gente tem que ter o mesmo direito que o bandido tem. Porque na hora que aconteceu isso com meu pai, não teve direito humano pra gente. Sim. Ninguém dos direitos humanos foi lá perguntar o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, entendeu? Para os bandidos tem direito humano, para a população não tem direito humano. Então a população, pelo menos, tem que ter direito de defesa, sabe? Então, eu sou favorável, sim, ao porte de armas. Eu acho que... A gente estava até falando antes ali, né, que... O que a gente estava falando mais cedo? Cara, deu branco de novo. Que o rapaz falou com a gente que ele era a favor da arma, depois ele votou contra o porte de arma e entregou a arma dele. Lindo. Não, eu vi que a prefeitura estava oferecendo uma quantia para entregar as armas, que acho que era 1/10 do valor da arma. Quem que entregou? Não, ele foi pra facção pegar arma? Não foi. Foi tirado para a população comum, do isso que é cidadão de bem. maluco, né? Tipo, sai da mão da Por exemplo, o Marcelo Freixo, ele é contra o porte de armas, né? Mas ele anda com 2 ou 3 seguranças armadas. Aí é mole você ser contra o porte de armas, né? Porque você tem gente para te defender. Com certeza. E aquela pessoa que não tem... De repente, ele nem é contra. De repente, o espectro político dele faz ele ter que responder isso. Boa. É isso que eu vejo muito nos políticos. Eles não são verdadeiros. Eles falam uma coisa aqui, eles fazem outra atrás. Entendeu? E eu acho que isso aí diverge muito a direita e a esquerda. São iguais, são não? Não são, não. Sabe? Eu vejo muitos esquerdistas personagens. Porque na vida real deles, eles funcionam como a direita, eles têm família, eles gostam da família, sabe? É muito engraçado. São pautas para lacrar, pautas para engajar, entendeu? Mas a vida real é diferente. Engraçado porque que não é política, aqui é vida real. Porque, real. Por exemplo, se um cara entrar numa farmácia e tiver 5 armados, a hora que ele anunciar o assalto, ele vai tomar um tiro de 5 pessoas. Vai. Ele vai pensar 10 vezes, eu tô aqui, tem 5 homens aqui. E você vê que se alguém matar alguém em qualquer lugar, foi Bolsonaro. Olha o que o Bolsonaro fez. Não, E a Amazônia com girafa, com rinoceronte. E os números não mentem, né? No governo dele. No governo dele abaixou muita coisa. O número de homicídios, porque ele liberou a arma. Todos os números no governo Bolsonaro foram superiores. Mas a gente tem mídia para falar sobre isso? Não tem. Não, cadê o pessoal da Amazônia? Aquela música não, bonita a gente que fizeram, que aumentou. Não, porque não é uma questão, você tá falando bem do Bolsonaro. Não, é questão de dados. Da verdade. Eu tô falando de dados. Mas hoje em aumentou. Dia, quando você fala cadê um o Salve real, Amazônia? Quando você fala um dado real, você tá mentindo. A esquerda, ela te chama de divulgador de fake news quando você mostra pra ela a realidade. Quando você vira o espelho, você é mentiroso. Ou você é xingado, né? Não, xingado já faz parte. Eu acho que, assim, vamos lá. Eu já fiz tanto postagem contra a esquerda, tanto contra a direita. É o que eu falei. Os dois lados extremos, eles não sabem respeitar uma opinião, né? Isso, mas assim... mas eu acho que a extrema-direita seria uma anarquia. Cara, eu acho que assim... Menos Estado Quem que é extrema-direita pra você? Oi? Quem que é extrema-direita? Você vai fazer essa pergunta. A extrema-direita, pra mim, é aquele cara que é direito. Vamos lá, é como eu falei, questão de trabalho. Hoje no Brasil, infelizmente, você não tem como você abolir a CLT. Mas tem gente que fala, não, tem que abolir pra já. Isso pra mim é extrema-direita. Por exemplo... Isso é meio maluco, porque não tem, a nível nacional, uma parada assim, você... Né, quem fala isso muitas vezes nem é extrema-direita. Na verdade, eu nem conheço a extrema-direita brasileira. Não, eu falo assim pra pessoa, você quer tomar a injeção no braço esquerdo ou no extremo direito? É meio isso a gente vive hoje. Não, então, mas é porque se você for ver pelo normal ali, a direita é o que ele quer, o Estado... menos se Estado. Colocando menos, na vida da pessoa, decidindo menos pela pessoa. Já a esquerda é o Estado máximo na pessoa. Totalitário. Por isso que o Estado, a extrema esquerda, é o Estado completamente na vida da pessoa. Extrema esquerda, PCO. PCO é contra Alexandre de Moraes.
que eu não posso falar o nome, mas a pessoa é contra, e a extrema esquerda. Então, assim, nem sempre. Então, é muito complexo isso. Eu não vejo hoje no Brasil a extrema-direita, mas eu sou chamada de extrema-direita. Não, então, acho que a extrema-direita seria um anarquismo, que é o tipo sem Estado, você não ter uma O presidente pessoa... Bolsonaro não é extrema-direita. Não, nem longe. A política dele não é extrema-direita. Não. Ele aumentou, por exemplo, o Auxílio Brasil. Ele deu o 13º Auxílio Brasil. Quando que um extremo-direito ia dar 13º de Auxílio Brasil? Ele ia cortar. Sim. Né? Tem gente até que começou a falar que ele não era tão de direita porque ele não privatizou tanto. Tudo. Então, eu acho que ele pode surfar um pouquinho mais para o centro ali também já. Estatais deram lucro, Correio... Tô falando de dados. Sim, sim. Estatais, Petrobras deu lucro, Correio deu lucro. Porque até se você for ver... se você colocar sua direita, tem que ser daquela forma ali. O Bolsonaro, ele continuou dando lucro para as estatais. Ele dando lucro para a estatal, meu irmão, pode ter à vontade. Pode ficar com... O problema é que vai mudar depois, né? Depois vai mudar E esse é minha maior questão com a esquerda. Porque a esquerda pode ser, muito legal. O governo fazia as coisas com essas estatais ali, mas vai chegar um momento que vai ter outra pessoa. E a outra pessoa pode ser incapaz de gerir aquilo dali. E quando for uma pessoa, tipo uma Dilma da vida, vai cagar com tudo. Vai pegar e vai fazer de qualquer jeito. Aí tem que... Por isso que eu acho que tem que sair do Estado. O Estado tem que ser o Estado mínimo. Tem que ser uma pessoa acho que, de repente, uma segurança que seja. Porque também você contratar segurança... Não sei, um mínimo ali... Nunca pensei sobre isso diretamente, mas... Acho que tem que ter um Estado mínimo, mas tem que ter um Estado. Por isso que eu acho que sou mais para a direita. Sim, necessidades reais. Uhum. Fernanda, só uma pergunta. Qual o seu principal projeto, assim, a Fernanda eleita? Qual o principal projeto, assim, que você quer colocar na Câmara para ser pautado? Olha, eu tenho projeto para todas as áreas, mas se eu for eleita numa cidade esquerdista dessa, com um prefeito de esquerda eleito, eu vou devassar as contas públicas. Assim, eu vou tentar entender tudo que realmente acontece, né? E hoje eu acho que o nosso dinheiro é muito mal gasto. A gente tem 6 bilhões de orçamento e ele é muito mal utilizado. Eu fui na Policlínica do Largo da Batalha, tinham 2 médicos para atender. Ambulatório para atender quem chegasse na emergência e para atender quem estivesse internado lá. Tinha gente há 12 horas lá para poder ter atendimento. Então, assim, a gente tem problema em todas as áreas. Educação, saúde, segurança pública. Todas as áreas da cidade têm problema. Então, eu acho que o vereador, ele é uma pessoa que ele tem que verear para o cidadão, para a população. Então, eu tenho vários projetos para o autismo, eu tenho vários projetos para o empreendedorismo, né, que são áreas que são do meu coração, que eu falo. Mas eu quero representar quem vai me colocar lá. Então, assim, o principal realmente é ter respeito com o erário público, respeito com o dinheiro do contribuinte. Pô, show. Quero mais uma vez aí te agradecer pela presença. A ideia do ITCast é a gente levar ideias... Quase 1h30. Para as pessoas poderem tirar suas próprias conclusões, como a gente falou aqui, né? Não ser algo mecânico, né? Sim. E, você aqui foi extremamente enriquecedor para o pessoal poder ver um lado, talvez, que não tinha visto. Um lado da direita, né? Porque, como você falou, muita gente maquia a direita como algo ruim, porque o tio falou, o pai falou. Sim. E aqui a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, da política da direita. De direita, E a política da Fernanda. Então, eu queria falar para você para acompanhar a página da Fernanda. A gente vai colocar na descrição o link do Instagram dela. Então, acompanhe as ideias dela, pesquisa um pouco sobre a história da Fernanda, pesquisa sobre o que ela quer para Niterói. Tá bom? Não seja um eleitor que vai... vou votar em qualquer um. Pesquisa as pessoas. Pega o santinho no chão. Vou votar nesse aqui. Não faz ideia da luta que é, do trabalho que é para você chegar lá, da coragem que você tem que ter para se oferecer para um cargo público desse, uma disputa dessa,
Né? Porque você tem que ter Exatamente. peito. Fala assim, tem que ter peito, porque não é fácil, não. É. E tem alguma última palavra aí pro pessoal, para você falar alguma coisa? Eu nem pensei sobre isso, mas eu queria muito que a população de Niterói abrisse os olhos e enxergasse. Tem 9 gente também anos quer. que eu grito, que eu falo na rede social, que eu tento mostrar. E sei lá, parece que as pessoas estão dormindo em sono profundo, sabe? Não estão vendo o que está acontecendo na porta da casa dela. Né? Que tem gente dormindo lá na porta da casa dela, que ela tá com medo de sair, às vezes, de lá. A minha mãe mora na região oceânica e ela já deixou de sair de casa porque tinha morador em situação de rua, até alterado na porta de casa. Imagina, uma senhora com um senhor, né, com medo de sair de casa. Então, é isso que as pessoas querem continuar. Né? Uma pessoa que fecha os olhos e eu vou ser reeleito mesmo, eu tenho 70 secretarias, mais de 20 mil carros comissionados, que se dane a população. É isso que as pessoas querem. Eu tô na política, eu penso nas minhas filhas, eu penso no futuro, sabe? Eu tenho um monte de senhorinha de 70 anos, 80 anos falando que vai votar em mim, que vai sair de casa para votar em mim, porque tá pensando nos netos dela. Pô, essas pessoas só pensam no umbigo dela, no dinheiro que ela vai receber, sabe? Não tem consciência, sei lá, perderam os valores dentro dela, sabe? Então eu queria pedir isso para a população de Niterói, muito mais do que para mim, para votar numa vereadora, para votar no cargo executivo. Porque, assim, se me colocarem lá com a esquerda, vai ser guerra. Mas se me botarem com a direita, eu vou pedindo. Vamos lá, prefeito, por favor, isso aqui que você me prometeu, que eu já fiz o Jordi me fazer um monte de promessa. É isso aqui que você me prometeu. Com a esquerda, né? Mas, então, eu tô preparada para o que der e vier. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Obrigado a todos que estão assistindo. Tá? Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal para acompanhar as novidades, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Obrigado, galera.